porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do... Para contar, nós temos 20 minutos. Isso. Só para contar uma experiência com base bíblica, capítulo 33 do segundo livro das Crônicas, versículo 10 por diante, tem um texto que diz: E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam os Manassés entre os espinhos e os amarraram com cadeias e os levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E lhe fez oração. E Deus se apracou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu trono, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Glória a Deus. Nós temos lido um texto, e eu quero tomar propriamente, porque nós estamos no local, de uma das melhores e maiores histórias que eu já meditei, já ouvi e posso vivenciar. Quando nós analisamos o texto, dá para entender o resgate. Se eu tivesse que dar um tema, eu falaria sobre o resgate improvável. Tendo em vista que, quando nós observamos o contexto, eu estou falando porque nós temos o privilégio, e eu especialmente, porque estou com vocês e de onde nós estamos, analisar o concerto ou a aliança que Deus fez com Davi, de ser fiel à sua dinastia para sempre. Então nós observamos que a primeira sucessão de Davi foi uma decepção no contexto espiritual. Não estou falando de forma pejorativa, mas tomando como exemplo, construtivamente, para continuar a história. Foi a decepção por meio de Salomão. Os irmãos vão de convir que o erro de Salomão trouxe a Deus querer rasgar o reino. Porém, por amor a Davi, a aliança que ele fez a Davi, ele não tirou da mão de Salomão. Mas, com a morte de Salomão, Deus rasga o reino que foi estabelecido aqui. E, obviamente, que a maioria das tribos vão para o norte e só 2 ficam aqui conhecidas como Judá. Benjamim e Judá. Então, se nós analisarmos a partir daí, a sucessão entre altos e baixos continua. O que eu quero ter detalhes é que a partir do 12º rei da dinastia de Davi, obviamente, a gente vai encontrar algumas coisas interessantes, tendo em vista que o rei Acais, se os irmãos observar, depois que o rei Uzias restaurou Judá, Jerusalém, que estava em ameaça, que estava em vários aspectos praticamente destruído, e sobretudo o bélico, os armamentos e soldados, eles não tinham como se defender nem como atacar. Então todas essas regiões circunvizinhas, os seus inimigos ameaçavam tornar isto aqui pó. Então foi quando o rei Uzias assume o poder, e ele restaura tanto o poder, tanto o contexto sociopolítico e econômico, como também o bélico. A Bíblia diz que ele conseguiu estabelecer 305.000 soldados, aproximadamente, prontos para guerrear. Então isso lhe trouxe sustentabilidade militar. Ele galga o econômico, a agricultura. A Bíblia diz que ele era amante da agricultura, e ele restabelece a economia por meio da agricultura. Quando nós analisamos, a Bíblia diz que ele foi o inventor de armas poderosas, que para a época, como catapultas, escudos potentes, defensivamente. Então ele levou isso aqui de uma forma tão elevada, que o povo gritava que desde Salomão nunca tinha levantado um reino feito ele, um rei tão popular. Mas o coração ensoberbeceu. Então ele é tirado do trono de forma súbita, e vem Jotão. Ele comete e faz tudo, porém, diz a Bíblia, conjunção adversativa, não tirou o pecado do povo. Então, se nós analisarmos o capítulo 28 do livro Em Apreço,
a Bíblia diz que o rei Acais assume o poder. E quando o rei Acais assume o poder, ele vem com uma proposta tremenda de consertar tudo que foi deixado pelo rei Uzias, porque como ele foi tirado de forma pecaminosa do trono e desencadeou pior uma crise do que antes, então o rei Acais promete resolver em tudo isso aqui. Então é quando ele vai resolver o problema político. Em vez de buscar a Deus, que Isaías foi a ele rejeitou e fez aliança com os assírios. Por conta desta aliança, as tribos do norte de Israel foram tomadas pelos assírios e levados cativos para suas terras, e Samaria vem ser habitada pelos samaritanos, pelas cidades samaritanas. Então a aliança deu sucesso, porque agora a ameaça militar sobre todos os seus irmãos do norte já não existia mais, e todos que se levantavam contra Judá na direção do rei Acais. Então o problema espiritual, ele não vai buscar a Deus para resolver, ele vai aprender e levar os sacerdotes a adorar os deuses da Síria e todo este Jerusalém. A Bíblia diz que até os costumes de atear fogo nos próprios filhos em sacrifício aos seus deuses, ele cometeu e fez prática aqui dentro com todo o povo. A Bíblia diz, se você ler o capítulo 28, versículo 24, a Bíblia diz que todos os utensílios do templo, da casa do Senhor, Acais tornou bagaço, pó, como se fosse lixo, e fechou a porta do templo. Então veja que ele deixou um caos espiritual. Por quê? Porque havia uma sustentabilidade econômica, havia uma proteção política e havia todo o contexto promissor, mas porém o espiritual estava danificado. Isso implica dizer que não adianta tudo e bem no contexto material e o espiritual não está. Isso não vai ter futuro, vai dar bronca. Então foi o que aconteceu. Ele morre e o caos fica. Quando você lê o contexto, a Bíblia no capítulo 29 do mesmo livro, você vai observar que Ezequias tinha tudo para ser como o pai foi. Ezequias cresceu vendo o pai praticar todo tipo de atrocidade contra Deus e levar o povo a pecar. Ezequias cresceu vendo o pai queimar os seus irmãos no fogo em sacrifício aos deuses da Síria. Em suma, ele cresceu em um meio pecaminoso, desastroso, aqui dentro desta cidade. Então o que me leva é que a Bíblia diz que quando Ezequias assume o poder, vem o contrário. No primeiro ano, está escrito no capítulo 29 do seu reino, no primeiro mês, ou seja, o seu primeiro ato político, ele muda. Claro. Ele chama os sacerdotes e os levitas, que não havia mais culto há alguns anos, e eles levam para uma praça aqui, diz a Bíblia, na Praça Oriental, perto, talvez a gente já passou pelo local hoje, e ele propõe, ele diz que os nossos pais pecaram e fecharam a porta da casa de Deus. Ele diz, eu coloquei no meu coração fazer uma aliança com o Senhor, meu Deus, aleluia, e tirar o pecado de Jerusalém. Eita, veja que ele tinha tudo para ser como o pai foi, mas ele não foi. Quando Deus faz e escolhe, ele faz do jeito que quer, com quem quer, não tem explicação. Aleluia. Então, se você desenrolar o contexto daqui para frente, Ezequias foi o homem que provocou um maior avivamento, que trouxe um avivamento para Jerusalém, e que os irmãos, os judeus diziam que desde os dias de Jerusalém não viviam um culto como ele promoveu. Meu Deus. A glória de Deus voltou para aqui, ele rompeu a aliança com Senaqueribe, rei da Síria, e por conta desta aliança, Deus, o nosso Deus, em uma só noite matou 185 mil dos assírios por conta de uma oração para proteger esta cidade que Ezequias fez. Aleluia. Então, depois que Ezequias faz tudo isso e muito mais, que eu estou sintetizando, os irmãos podem ler, os irmãos observam que depois que ele faz tudo isso, então vem os aplausos. Porque circulou por esta região e adjacência que a pior e a mais poderosa nação, tanto política, economicamente e bélica, chamada os assírios da época, tinha se acabado de um dia para a noite. Então todos perguntavam, qual foi o exército que foi isso? Não foi exército, quem foi? O Deus de Ezequias. Meu Deus, então aleluia. Os aplausos vieram. Aleluia. Os aplausos vieram. E como aplausos, o coração dele
incha. É ser humano. Este é o perigo dos selfies. Este é o perigo da nossa geração. São os aplausos. Hoje se busca fama, eu digo porque eu sou muito assediado, hoje se busca fama, porque hoje não vai depender mais do que você ora, que crente você é, para ser convidado, para estar no meio dos grandes, não. Hoje só precisa ter muitos seguidores. Então a Bíblia diz que ele começou a voltar a fazer aliança com quem não devia. Quando ele pensava que estava no auge, ele adoece de uma enfermidade mortal. Aleluia. A biografia diz que ele começou a adoecer por dentro, podre. Os órgãos internos começaram a deteriorar-se, ele vivo. Então o hálito ficou podre, a doença sai para o exterior, a pele vai largando do corpo. E a Bíblia diz que era uma doença mortal e trancaram num aposento, porque ninguém aguentava mais a podridão. Então Deus manda Isaías ir lá, dar um veredito final, vai morrer e não vai viver. Acabou. Foi Deus que disse. Aleluia. O homem estava podre por dentro e por fora. Então a Bíblia diz que Isaías vai lá dizer, prepara, arruma, põe em ordem a casa, que tu vai morrer e não vai viver. Ponto final, fecha a porta e vai embora. Não tem diálogo, não tem discurso, só foi isso. Agora só para ele, 4 paredes, a podridão, a carniça e com a determinação de Deus. Acabou, filho. No meio da carniça. Meu Deus. No meio do ponto final. Glória. A história é obrigada a colocar reticência. Porque ele vira para a parede e as lágrimas caem. E ele faz uso da história que tinha feito. Senhor, lembra do que eu fiz? Meu Deus. Eu andei da tua presença e fiz o que era reto. Um homem podre, que ninguém aguentava mais o seu hálito. Então isso foi tão rápido a oração de um homem podre, que Isaías nem tinha saído do pátio. Meu Deus. A oração rompe a atmosfera, as galáxias, e chega no trono de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E Deus grita, Isaías, volta. Aleluia. Glória a Deus. E diz a ele que eu mudei a determinação. Aleluia. Diga a ele que ele vai viver e não vai morrer. Glória a Deus. Eu vou dar mais 15 anos. Qual era o problema aqui, gente? O problema não só era ele morrer. O problema é que ele não tinha filhos. E se não tinha filho, a dinastia ia passar para outro. A dinastia, a aliança de Deus com Davi, vai ser passada para outro. Então ele ora, Isaías agora volta e agora tem diálogo. Glória a Deus. Veja aqui, o diálogo é diferente. Eu ouvi, escuto o que diz o Senhor, eu ouvi. Aleluia. E escuto o que diz o Senhor, Deus do teu pai, Davi. Eu ouvi as tuas lágrimas. E eu ouvi a tua oração. E aí o diálogo vai. Deus manda dizer que você não vai morrer. Ele vai te dar 15 anos. Glória a Deus. Em outras palavras, ele não desistiu de você. Aleluia. Pode estar podre, pode estar fedendo, pode não ter mais. Até um profeta que você acreditava dizer acabou. Aleluia. Mas você é um projeto. Aleluia. Glorioso és tu, Senhor. Agora imagina a cara de quem pensava que ele ia morrer. Se você puder, diga para quem está ao seu lado, já estou ouvindo o barulho da porta. E quem não acreditava em você, voltar e ver o que Deus vai fazer. Deus vai fazer. Dá glória. Aleluia. Veja que ele continua a viver. Quando ele continua a viver, ele gera um filho. Aleluia. A sequência. Glória a Deus. Por isso que ele dá o nome Manassés, porque Manassés quer dizer Deus me fez esquecer das aflições. Eita Deus. Glória a Deus. Então nasce Manassés como projeto, fruto de oração, fruto de lágrimas. Então Manassés vai crescer diferente do pai. Porque Manassés agora vai crescer em um contexto espiritual. Porque agora ele vai crescer e se desenvolver ouvindo o que Deus fez. O pai era assim com o profeta Isaías, o top line. Então ele vai crescendo ouvindo o testemunho do pai, tudo o que Deus fez. Então
Era tudo para dar certo, diferente, porque Ezequias tinha tudo para dar errado. Porque ele cresceu vendo o pai fazer tudo de errado e ele fez o certo. Agora Manassés vai crescer vendo o pai fazer tudo que era certo. Então a probabilidade de dar certo era bem maior. Porque você crescer em um lar que obedece a Deus e você cresce ouvindo de Deus, pode ir lá na frente dar problema, mas você vai crescer com uma perspectiva de tudo dar certo, porque você está ouvindo, está vivendo um meio espiritual. Aleluia. Ezequias morre, ele tinha 12 anos quando assume o poder Manassés. Aleluia. Então veja que quando ele assume o poder, ele faz o inverso do pai, ele vai imitar o avô. Se você ler do capítulo 1, o versículo 1, por diante do texto que a gente leu, ele vai desmanchar tudo que o pai fez. Ele fecha a porta do templo, ele faz aliança com os inimigos, os assírios, ele traz todo o povo de Jerusalém a pecar contra Deus, levanta altares nos montes para adorar os deuses da Síria. Ele é terrível, ele faz tudo que não deveria fazer. Mas veja que ele era um projeto tão especial que a Bíblia diz que Deus buscava falar com ele. Meu Deus. Mas ele nem o povo dava ouvidos. Então, quando ele faz isso, olha que coisa, a Bíblia diz, se você ler, por exemplo, quem tem um... Lê aí, pastor. 2 Reis, capítulo 21, versículo 16. Olha só o que ele fez aqui dentro. 2 Reis, 21, 16. Olha só o que ele fez. Como um projeto, fruto de oração, projeto de Deus. Por isso que eu não estou pregando para supercrentes. Eu disse que é uma mensagem estimulativa. Olha o que ele fez dentro de Jerusalém. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu Jerusalém de uma extremidade à outra, fora o seu pecado, com o qual fez Judá pecar, aquilo que era mal à vista do Senhor. Ele, além de pecar, fez todo Judá pecar, não foi só Jerusalém, todo Judá pecar. A Bíblia diz que ele matou tanto sangue de gente inocente que, de um contexto bíblico, óbvio, que alagou as ruas de Jerusalém de sangue. E Deus falando, querendo falar com ele. Aí, como eles não deram ouvidos, aí Deus traz os capitões, os príncipes da Assíria, prende ele, arranca ele, leva para Babilônia como escravo, prende-os em meio aos espinhos e grilhões, outras versões diz ganchos, e ele se torna escravo. Aí eu pergunto, você ia atrás de um crente desse? Você acreditaria num projeto desse? Você teria coragem de sentar perto de um crente desse? Agora, quando ele está no meio do sofrimento, a Bíblia diz que ele lembra e vai orar a Deus. Eita. Aleluia. Você ouviria um homem desse? Um crente desse? A Bíblia diz que ele orou insistentemente. Ele rompeu o orgulho, botou a cara no pó e orou humilhando-se. Eita. E a humilhação vence o orgulho. Eita. Deus abate os exaltados, mas levanta os humildes, aqueles que se humilham. Aleluia. Enquanto nós não teríamos coragem de ouvir. Porque nós, como seres humanos, hoje, até como cristão, eu já disse e volto a dizer, a gente costuma julgar muitas pessoas por palavras e pela aparência. A gente costuma muito desistir um do outro. Porque nós estamos mais propensos a julgar do que entender. Somos nós, seres humanos. Você pode ver que muitas vezes você está sentado perto do banco de uma pessoa há 20, 10 anos na mesma igreja. Você faz parte da mesma igreja há muito tempo. Você rala, você ora, você chora, você não perde um culto, como alguém tem um culto desse, mas cometeu um errinho, já é descartado. Meu Deus. Já não serve mais para cantar, já não serve mais para pregar, já rasga a credencial. Não, tem lugares que nem dão a paz mais do Senhor. Jesus, aleluia. Agora imagina numa situação dessa, o que você faria? O que eu faria? Descartava. Mas entre os espinhos, fora das fronteiras daqui, aonde religiosamente o próprio Deus disse que os ouvidos dele estavam atentos só aqui. Só ouvia a oração daqui. Mas agora, por conta de um projeto que ninguém acreditaria mais, que tinha tudo para dar certo, mas começou tudo errado.
Deus cruza as fronteiras Aleluia. e abre o ouvido para ouvir uma oração de Babilônia Glória a Deus. e de um escravo, mas era um projeto. Então Deus desce no meio dos espinhos, Aleluia. no meio dos Aleluia. bichos. Aleluia. Não se preocupa com o que iam dizer. Aleluia. Não se preocupam com o que iam achar do que ele ia fazer. Aleluia. Tira Manassés dos espinhos. Tira Manassés dos grilhões. Glória a Deus. E traz de volta para Jerusalém. Aleluia. Deus. E não só para Jerusalém, ele põe ele de volta no trono. Glória a Deus. Que achasse rico, que achasse, que dissesse o que queria. Mas o projeto é de Deus, ele faz o que quer. Glória a Deus. E a Bíblia diz que quando Deus faz isso, Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Aleluia. Glória a E Deus. se você continuar lendo a história, ele voltou, restaurou tudo que o Pai fez, Aleluia. Glória a Deus. adorou a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E os seus dias daí para frente foi reconhecendo que o Senhor era Deus. Aleluia. O que eu quero dizer com isso é que essa história, ela bate conosco. Eu disse que eu não estou pregando para supercrentes. Quando você vai ler o Novo Testamento, queira você ou não, seja você doutor ou não, leigo ou não, mas se você disser, vou ler o Novo Testamento, a primeira coisa que o Espírito Santo inspira Mateus a escrever é isso aqui. Ele começa dizendo genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Veja o que é que ele diz. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó. Jacó gerou 12 filhos, Rubi, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gad, Asser, Naftali, Isaacar, José e a Benjamim. Aí ele segue Judá, que a tribo é Judá, estamos falando de Judá. Judá gera Perez, Perez gera Esrom, Esrom gera Arão, Arão gera Arão gera Aminadab, Aminadab gera Salmão, Salmão gera Boaz, Boaz gera Obed, Obed gera Jessé, Jessé gera Davi, Davi gera Salomão, Salomão a Roboão, Roboão a Abias, Abias gera Josafá, Josafá Jorão. Veja que ele diz que Jorão gera Uzia, Uzia Jotão, Jotão Acais, Acais Ezequias e Ezequias Manassés. Queira você ou não, vai estar lá o nome dele. Queira você ou não, ele vai estar lá. Manassés gera Amon, Amon gera Josias, Josias gera Jeconias. Jeconias é levado o povo daqui para o cativeiro, acabou. Aí Mateus diz que depois do exílio eles voltam. Aí ele diz que Selatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde Eliaquim, Eliaquim Azor, Azor Zadok. Ele diz que Zadok gera Aquim, Aquim gera Eliúde, Eliúde Eliazar, Eliazar Matã, Matã Jacó, Jacó José, que foi marido de Maria. E quem é que vem? Aí vem Gabriel e diz a Maria, Deus me dará o trono do seu pai Davi e o seu reino não terá fim. Olha onde o projeto chegou, gente. E quem está lá na linhagem, quem está lá com o projeto que ninguém acreditava mais, Manassés está lá. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou contar uma experiência que vocês sabem, mas é estimulativo. Para Deus não há um projeto falido. Quantas vezes é por isso que eu rio, eu gosto de brincar com os íntimos, sem denegrir a imagem de ninguém. Isso sou eu, porque eu tenho motivos para isso. Porque me diziam, esse negro não vale o que come. Cresci em 3 irmãos, comendo um ovo por dia. Quando tinha 2, dividia para cada um pedaço. Comecei a cortar cana com 12 anos de idade. Meus pais não eram crentes. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Andava 20, 30 quilômetros, ou 15, 20 quilômetros, com uma foice na mão, 3 horas da manhã. Glória a Deus. Muitas vezes eu fui expulso da escola porque chegava correndo, tomava banho, mas chegava fedendo a carvão de cana. Aleluia. Ele me dizia, negro, você não vale o que come. Por quê? Você tem muitos defeitos. Aleluia. Um dia chegou um crente dizendo, eu conheço alguém Glória a que Deus. não olha os teus defeitos. Aleluia. Eu disse, mas ninguém acredita. Ele disse, quem eu conheço acredita, porque ele é especialista em quem tem defeito. Glória a Deus. Ele é especialista em resgatar projetos que ninguém acredita. Ele me apresentou Jesus. Aleluia. Jesus me aceitou. Aleluia. 21 de junho de 92. Aleluia. Quando deu 1 ano depois, um pregador foi eu morava em fazenda, dentro do canavial. A igrejinha era esse tamanho.
Aleluia. E ele, naquele dia, disse, Deus está me dizendo que as fronteiras do mundo vai se abrir. Glória a O Deus. Brasil vai ser pequeno. Em Aleluia. 93 a 94. Aleluia. Oh, glória a Deus. A gente não tinha possibilidade. É o canavial. Aleluia. Glória a Deus. Nem eu quis acreditar, Souza. Aleluia. Naquele ele disse isso. Passaram-se 3 dias. Um grupo de obreiros que sabia que eu orava. Aleluia. Eu já orava 8 horas por dia. Jejuava 6 dias por semana. Eu lia o Novo Testamento em questão de uma semana. Emendava com o Velho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus bom. Aleluia. E ele disse isso, os obreiros foram a algum grupo e disse, olha, a gente sabe que tu é crente para tu não desistir com as decepções. Esquece aquele culto. Porque o pregador errou, não era para você aquela profecia. Mas por quê, irmãos? Porque eu vi isso lá fora que eu não valia nada, era uma coisa, mas eu vi agora dentro da igreja era outra. É forte demais. É porque você tem 3 defeitos que são impossíveis Deus te usar. E que é o defeito que eu tenho? Vocês não dizem que Jesus me limpou, me salvou? Porque você é pobre, analfabeto Aleluia. e preto. Glória. Desista. Santo Deus. E aquilo fez eu querer desistir. Eu coordenava um grupo de jovens, já era 1 ano e meio, fazenda, são poucas pessoas. Já pregava com caixa de som dentro do canavial. Já pregava sem caixa de som também. E foi naquele dia que me disseram isso, que eu disse, não dá mais não aguento, vou desistir. 94, terminando 93 para 94. Então, no outro dia eu entrei na igreja pronto para desistir. Vou orar meia hora e não volto mais numa igreja, não quero nem ver. Quando eu entrei na igreja, dobrei o joelho, meia hora, fui me levantar, não consegui. Porque as mãos, tinha 2 mãos me empurrando para baixo. E uma voz dizendo no meu ouvido, quando eu te chamei, eu já sabia quem tu eras. Eu já sabia os teus limites, as tuas fraquezas. Aleluia. Eu queria desistir, passei até 4 horas da tarde orando. Só gritando em lágrimas. Quando eu saí, veio um jovem ao meu encontro, irmão Paulinho, Gene, que me chamam de Gene. Não, na intimidade. Vai para casa não, a tua filha tinha 9 anos, foi para o posto de saúde. Quando eu cheguei no posto de saúde, ela já estava morta. O médico pediu para eu entrar, a mãe e a esposa chorando. E ele disse, eu fiz o que pude, mas não salvei sua filha. Leve-a para casa para preparar o enterro. Quando eu peguei a minha menina, já chorando, acabado que saí do posto, eu ouvi a voz do Espírito Santo. Não leve ela para casa não. Vai para onde você estava orando, que eu vou te mostrar quem sou eu. Hoje eu vou te mostrar que eu não dependo da voz do homem para fazer o que eu quero. O projeto é meu. Aleluia. Eu passei direto, joguei ela no piso da igreja, que estava orando, tinha deixado a porta aberta. E só vi o barulho depois de gritar. O médico, as enfermeiras entraram. O médico querendo me acalentar. Quando ele pôs a mão no meu ombro, acabou, disse ele. A menina começou a se mexer. Meu Deus. Então paramos e não deu 10 segundos, ela começou a pular e correr e dar glória a Deus. Aleluia. O médico assustado, o que é que está acontecendo, seu Genival? Eu disse, o senhor disse que acabou, mas eu sou o projeto de Deus. E ele está vivo e a minha filha ressuscitou. Glória a Deus. Poderoso é sim, Senhor. 94. Naquele dia pessoas aceitaram Jesus. Aleluia. 95 veio. Eu continuava dentro da cana. 98. 6 anos, dormiu. E agora eu vou ouvir chacotas, zoação. Porque começaram a dizer, cadê a promessa internacional? Porque nada acontecia. Passaram-se 15 anos. Trabalhava de 6 às 6. Chegava na igreja 19, nem tomar banho, ia direto para a igreja. Quando eu chegava na igreja, o dirigente dizia, o internacional chegou. Dá o rodo, dá um pinho-sol a ele. Dá um balde e manda ele lavar o xixi das crianças. O banheiro estava com mal cheio.
Aleluia. E quantas noites eu não lavei banheiro. Aleluia. Quantas noites eu não carreguei criança no colo, lá, brincando de babá, para as mães não perder o culto. Aleluia. Aleluia. Com vontade de desistir pelas humilhações. Mas não dava mais. Se Aleluia. você puder, diga para quem seu lado, independente das humilhações e das afrontas, dá para desistir mais não. O projeto de Deus, mesmo entre os espinhos e os ganchos. Aleluia. Aleluia. Deus de poder. Aleluia. Aleluia, Deus. 15 anos depois, Jesus. 2009, eu sou convidado para pregar na convenção, o maior trabalho do estado das Alagoas. Aleluia. Nem fui convidado, fui escalado. Aleluia. 35 mil pessoas. Glória a Deus. Preguei naquela noite, quem não acreditava me abraçava, me beijava. Aleluia. O estado todo me queria. Aleluia. 2010, a Europa me começou a ligar. 2013, a América. Glória a Deus. 2014, a Ásia. Aleluia. Hoje eu viajo o mundo todo pregando esse evangelho. Aleluia. Glorioso Deus. Poderoso és tu, Glorioso Deus. poderoso és tu, Senhor. Hoje eu prego dos maiores trabalhos do Brasil. Amém. Eu prego na convenção geral. Aleluia. E não importa o que digam, Aleluia. é um projeto de Deus. Aleluia. Meus olhos têm visto milhares de pessoas voltarem e aceitarem Jesus. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Esta noite, Aleluia. eu estou com esta palavra para te dizer que tu não és um projeto falido. Amém, Deus. É tempo de reconhecer isso. Você está aqui porque você é um projeto de Deus. Amém, Senhor. Você tinha tudo para dar errado, mas você está aqui para ouvir isso. Aleluia. Deus ainda resgata projeto que ninguém acredita. Glória a Deus. Deus não depende do homem para resgatar os seus projetos. Deus não respeita fronteiras. Deus não tem limites para buscar aqueles que Ele chamou, que faz parte, que é fruto de lágrimas, que é fruto de oração. Aleluia. Os teus erros, as tuas fraquezas não são maiores do que o poder de Deus e do amor dEle. Por mais que você tenha errado, por mais que você tenha fracassado, mas você está aqui nesta noite e Deus me fez estar aqui para te dizer que você não é um projeto falido, que você é um projeto dEle e vai dar certo. Glória a Deus. Aleluia. Ele me ganhou, ele quer pular sendo lá, lá que você te envolve. Deus te trouxe aqui para te restaurar. Deus te trouxe aqui para te mostrar que Ele é Deus. Deus te trouxe aqui para lembrar-te que Ele não desiste de você. Você é um projeto especial e mais que especial. Se você por aqui, você vai repigar lá cheia. Deus ainda rompe fronteiras por causa de projetos. Glória a Deus. Possivelmente você não acreditaria mais nesse crente, mas Deus acreditou. Glória a Deus. Aleluia. Então, se você puder, diga para quem está aos lados, se você puder, diga independente do que diga, Independente do que independente do que ache, você é um projeto de Deus. você é um projeto. Ponto. Glória a Deus. Glória a Fique de pé, Deus. por favor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, irmão, eu quero dizer para
para você que é o Espírito Santo, porque esse homem prega tanto, irmão, em tantos lugares. Aleluia, se ele pudesse ficar quietinho no cantinho dele, ele até preferia. Mas se ele veio aqui, é porque ele seria mensageiro de Deus. Eu agradeço a Deus por ter tido o privilégio de ouvir, aleluia, mais uma ministração vinda do trono de Deus através do servo dele. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Eu quero, aleluia, agradecer a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Abre as tuas mãos, Senhor. Muito obrigado por esta noite maravilhosa. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem gerado e tem feito neste tempo aqui em Israel, Pai. Meu Deus, no Egito, meu Pai, nós crescemos, Senhor. Mas aqui, meu Pai, nós vamos expandir ainda mais espiritualmente, Senhor, não culturalmente somente. Senhor, mas que nós possamos, meu Pai, sentir as tuas brasas sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Com a licença do pastor Bento, eu vou dar a bênção apostólica aqui, tá bom, pastor? Aleluia. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre, e todos digam Amém. Oh, glória. Quem disse amém, dá um abraço em alguém. Glória a Em nome de Jesus Cristo. Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é lindo.